Hoje eu tô aqui para responder a mais um vídeo do Desafio dos R$1000. Para quem não conhece esse desafio, eu tô desafiando qualquer fã de Dragon Ball a me convencer que essa cena do Goku e do Bills terem tremido o universo é coerente com o que foi apresentado na obra. Se você conseguir me convencer, você ganha R$1000. Desculpa estar falando um pouquinho rápido, é porque eu tenho que encaixar todos os argumentos nesse vídeo aqui para não estender demais o tempo. E hoje eu tô aqui para responder os argumentos que o Esfera Lunar colocou no vídeo dele. O vídeo dele foi extremamente bem elaborado, eu gostei pra caramba, ele foi extremamente respeitoso, então eu tô aqui com todo respeito para discordar dos argumentos que ele levantou. Esse vídeo não tem intenção nenhuma de ficar criticando ou fazendo ataques pessoais, eu só vou discordar dos argumentos que ele levantou no vídeo dele. E aqui só um disclaimer, ele montou o vídeo dele montando uma narrativa para me explicar o porquê que faria sentido dentro do Dragon Ball. Eu vou fazer num estilo um pouquinho diferente, que é o estilo argumentativo que eu gosto mais. Eu vou pegar os argumentos que ele levantou e levantar os meus contrapontos e os furos que eu vejo nos argumentos que ele levantou, combinado? E a primeira parte do vídeo dele foi exemplificando como é que a escala de ameaça foi crescente em Dragon Ball. Primeiro seres que destruíam luas, depois planetas, depois sistemas solares, depois galáxias e depois universo. Eu não discordo que narrativamente esses poderes em Dragon Ball vieram numa crescente. O meu ponto é, essa crescente de poder não foi bem trabalhada e por isso gerou várias inconsistências internas em várias cenas da obra, como por exemplo o tema desse debate, o Goku ter tremido o universo com o Bills. E depois no vídeo dele ele apresenta a definição de coerência interna, que é, para que algo seja coerente com a obra, precisa ser mostrada de forma consistente posteriormente ao que foi citado anteriormente. Eu concordo em gênero, número e grau com essa afirmação, e como ambos concordamos com essa definição, eu vou usar ela de referência para ser a nossa definição de coerência interna. O que já nos traz para a primeira quebra de coerência interna, segundo essa definição que eu vou trazer para esse vídeo. Como o Rei Vegeta, que é um personagem infinitamente fraco na obra, se for comparar com os personagens de atualmente, só elevando o Ki destruiu um planeta, quando o Broly, que é um lendário Super Saiyajin, elevando o Ki não destruiu a Terra. E para tentar explicar esse tipo de incoerência, o argumento dele se fundamentou em uma coisa que eu já ouvi pra caramba: área de efeito. Mas o que será que é a área de efeito segundo a própria definição do Esfera Lunar? Segundo o que ele disse no próprio vídeo, a área de efeito acontece quando o alvo absorve toda a energia que é lançada contra ele. Então, tendo essa definição em mente, vamos voltar para a definição de coerência interna. Então, segundo a definição de coerência interna com a qual nós concordamos, se um personagem, por exemplo, o Goku, usa 10% do poder dele em um Kamehameha e destrói um planeta, significa que se ele usar 100% do poder dele, ele destrói 10 planetas. Ou se o poder base dele aumentar em 10 vezes, com os mesmos 10% de poder que ele usou em um Kamehameha, ele destruiria 10 planetas. Essa é a lógica que todo fã de Dragon Ball concorda. Mas como será que isso se encaixa na famigerada área de efeito? Para descobrir isso, vamos pegar o próximo argumento dele, que é a luta do Goku contra o Freeza. Segundo o que ele disse no vídeo dele, na luta de Goku contra Freeza não ocorre nenhuma destruição, apenas os ataques diretos de um contra o outro. Mas será que isso procede? E para saber se isso é coerente ou não, vamos aplicar na área de efeito a lógica de coerência interna. Lá em Dragon Ball Z, o Freeza, na primeira forma dele, destruiu o planeta Vegeta, que segundo o próprio Esfera Lunar, era um planeta maior do que o planeta Terra, sem dificuldade alguma, apenas com um dedo dele e sem esboçar nenhuma reação de que ele estivesse se esforçando para destruir um planeta. E antes eu vou fazer um disclaimer, eu sei que poder de luta não é mais usado para medir o poder destrutivo dos personagens em Dragon Ball, porque eles já transcenderam esse padrão. Só que eu vou usar o poder de luta como referência destrutiva pra gente ter uma noção numérica dessa escala de poder. E para referenciar os poderes do Freeza, eu vou pegar essa tabela que o Ei Otaku, que é um canal maravilhoso também, fez para mostrar o crescimento do poder de luta do Freeza em Dragon Ball. Então a gente vê que lá na forma base dele, o Freeza tinha 500 mil de poder de luta. Vamos supor que aquele poder que ele jogou com a ponta do dedo sem fazer esforço nenhum, representasse 20% do seu poder total. Ou seja, com 100 mil de poder, ele destruiu um planeta. Se com 20% do seu poder total na sua primeira forma base, ele destruiu um planeta, na sua forma final ele tinha 120 milhões de poder de luta. E com esse poder todo, com apenas 8 centésimos de milhão de poder, ele já destruiria um planeta. É 0,0000083 do poder dele já destruiria um planeta. Infinitamente menos força do que ele teve que fazer com a ponta do dedo para destruir o planeta Vegeta. E como a gente não sabe qual foi o aumento de poder dele que ele teve da forma final para a forma Golden, eu vou colocar o mesmo aumento de poder que ele teve da primeira forma até a última. E só lembrando, isso é um parâmetro para o poder destrutivo dele. E se na forma final ele tinha 120 milhões de poder de luta, depois de treinar e adquirir a sua forma Golden, multiplicando pelo mesmo fator, ele teria 28,8 bilhões de poder destrutivo.
E agora bora lembrar da regra de coerência interna com a qual todo mundo já concordou, que é aquela que se um personagem consegue destruir um planeta, ele fica 10 vezes mais forte ou dá um golpe 10 vezes mais poderoso, ele destruiria 10 planetas. Logo, com esse aumento de poder da primeira forma do Freeza até a forma Golden, ele teve um aumento de 57.600 vezes a força dele. Então, com o mesmo esforço que ele fez com um dedinho para destruir um planeta, na forma Golden, a mesma proporção de energia teria que destruir 57.600 planetas. Mas se a gente for pegar a definição do próprio Esfera Lunar para a área de efeito, não interessa o quanto de poder destrutivo o Golden Freeza tenha, desde que ele acerte no inimigo dele, a Terra não ia ser destruída, porque quem absorveu esse impacto foi o inimigo e não a Terra. Mas se isso for verdade, como é que a gente explica essa cena daqui? O Vegeta claramente desvia uma esfera de energia que o Freeza jogou na sua forma Golden contra ele, e essa esfera de energia acerta na Terra. Se a gente fosse seguir a lógica de coerência interna, a Terra deveria ter sido destruída. Então, de novo, essa cena não sobrevive à lógica da coerência interna, porque se o Freeza, na sua primeira forma, que era muito inferior à sua forma Golden, sem nenhum esforço destruiu um planeta com apenas um dedo, como é que na forma Gold, com medo de ser morto pelo Vegeta e querendo matar ele, vendo ele que ele também tinha a forma de Super Saiyajin Blue, ele teve o poder desviado e não destruiu a Terra? E argumentar que ele não tinha energia o suficiente para destruir a Terra é um argumento inválido, porque o próprio Esfera Lunar colocou no vídeo dele que quando o Freeza perde a forma Golden, ele ainda tem força suficiente para empurrando destruir o planeta Terra. Ou seja, mesmo quando ele perde a sua forma Golden, ele tem energia mais do que o suficiente para destruir a Terra instantaneamente. E agora a gente volta para a definição de área de efeito que o próprio Esfera Lunar usou no vídeo dele, que a área de efeito acontece quando o alvo absorve toda a energia que é lançada contra ele. Então, se aquela energia que foi lançada foi absorvida pela Terra porque ela foi desviada pelo Vegeta, como a Terra não foi destruída? E é claro, esse não é o único problema com a área de efeito. O próximo problema a gente vê no próximo argumento dele. Ele disse que um dos efeitos da suposta área de efeito são os ataques concentrados em apenas um ponto e aquele ponto absorve toda a energia para ele, ou seja, não tem nenhum dano de natureza colateral. Na hora que dois corpos se chocam, toda a energia é dividida apenas entre os dois. Nenhuma daquela energia é propagada para o meio. Só que, de novo, essa definição não sobrevive à lógica de coerência interna. Se a força dos ataques é concentrada em um ponto e aquele ponto absorve toda a energia, como então o clash de socos entre o Goku e o Bills conseguiu reverberar energia pelo universo? Porque se o ponto de colisão absorvesse toda a energia e não tivesse nenhum dano de natureza colateral por causa da propagação dessa energia, essa energia que você está vendo aqui se propagar pelo universo jamais deveria existir. E esse não é o único exemplo disso. Na luta do Gogeta contra o Broly, eles liberam tanta energia que eles quebram a nossa realidade e vão para uma próxima realidade. Alguns fãs dizem que quebrar a realidade precisa de mais energia do que para destruir o universo. Minha pergunta permanece: como eles liberaram tanta energia que eles quebraram a realidade, a barreira entre as dimensões, conseguiram ir para a próxima dimensão sem destruir a Terra? E se alguém argumentar de novo que eles absorveram toda a energia do impacto dos golpes entre os dois, isso de novo é uma teoria furada. Por quê? Na hora que eles vão para a próxima dimensão, com a luta dos dois, com a simples troca de golpes, eles também quebram a próxima dimensão, destroem ela e voltam para a nossa. Ou seja, quebrar a próxima dimensão mostrou claramente que eles têm um dano de natureza colateral na sua luta, ou seja, tem propagação de energia colateral além dos pontos focais entre os dois. E aqui a gente vai para o último argumento dele, que é de a Terra não foi destruída porque o Whis estava protegendo a Terra. E ele disse que isso é uma interpretação textual. E o problema dessa interpretação textual é que ela é muito solta. Em momento algum, o Whis disse que estava protegendo a Terra para que ela não fosse destruída com o clash de soco dos dois. E mesmo sem falar diretamente, ele poderia demonstrar que estava protegendo a Terra, mas isso de novo não passa na lógica de coerência interna. Todas as vezes que a gente vê o Whis usando seus poderes em Dragon Ball, como na cena que ele segurou a nave da Bulma caindo, nós vemos essa aura de energia verde azulada justamente para demonstrar a emissão de energia do Whis. Contudo, nessas cenas que você está vendo aqui, da propagação da onda de energia do Bills e do Goku, nenhuma dessa energia verde que a gente vê associada ao Whis é mostrada protegendo a Terra. Então, inferir que ele estava protegendo a Terra quando não tem nenhuma informação textual evidente disso e nem demonstração direta de poder dele é uma extrapolação muito forçada, na minha opinião. E agora a gente vai para um dos últimos pontos que ele levantou, que foi a fala do Supremo Senhor Kaiô, dizendo que à medida que a energia se propagava, ela ganhava mais energia. Segundo o próprio Esfera Lunar, isso é um erro de tradução.
Ou seja, se ela não ganha energia à medida que ela se propaga, o epicentro dessa explosão deveria ter energia máxima, o que com certeza causaria uma devastação gigantesca se eles tremeram ou sequer se eles chegaram perto de destruir o universo. E se você acha que não, dá uma olhada nisso. Isso daqui é uma imagem em escala do nosso sistema solar. A Terra quase se não vê do lado do Sol, é ou não é? Agora vamos dar um zoom out maior ainda. Isso daqui que você está vendo é uma imagem da nossa galáxia, a Via Láctea. E a gente está aqui nesse pontinho. Mal dá para ver o Sol daqui, quem dirá a Terra. Agora essa imagem que você está vendo é uma representação computadorizada do universo observável. Cada pontinho desse que você está vendo é uma galáxia ou um aglomerado de galáxias. Você consegue reconhecer a Via Láctea daí? E agora eu vou tomar como premissa verdadeira os próprios argumentos do Esfera Lunar, dando uma colher de chá porque eu não acredito neles, mas mostrando que mesmo com esses argumentos, a cena não teria sentido interno. Então, segundo os próprios argumentos dele, a fala do Sr. Kyle da onda ganhar energia enquanto se propaga está errada, então no epicentro ela deveria ter energia máxima, ao mesmo tempo que o Whis estava protegendo a Terra de ser destruída. Então, ainda que o Whis estivesse protegendo a Terra, se o epicentro da explosão tivesse energia máxima, como ele disse, que a fala do Sr. Kyle foi um erro de tradução, do nosso sistema solar, eles lançaram uma energia forte o suficiente para tremer todo o universo. Agora, como é que você fala que é um feito coerente do nosso sistema solar eles lançarem energia o suficiente para tremer todo o universo observável e nem o sistema solar e nem a Via Láctea ter sido destruída? Se o Whis estava protegendo só a Terra, o Sol e a nossa galáxia, no mínimo, deveriam ter sido destruídos. E segundo o argumento que o próprio Esfera Lunar usou no vídeo dele, o Majin Buu já destruiu uma galáxia, e isso não chegou nem perto de tremer o universo. Agora me fala sinceramente, você acha que precisa mais energia para tremer ou destruir o universo, ou para destruir apenas uma galáxia? Exatamente. Então, se eles tremeram o universo lançando essa energia a partir da nossa galáxia, no mínimo a Via Láctea deveria ter sido destruída. E não adianta falar para mim que eu estou aplicando física do mundo real na ficção, sendo que eu estou aplicando a própria coerência interna da obra. Se o Rei Vegeta, expandindo e elevando o seu Ki, destruiu um planeta, como é que a expansão de 2 Kis divinos no nosso sistema solar, dentro da Via Láctea, tremeu e quase destruiu o universo, mas nem a Via Láctea e nem o sistema solar foram destruídos? Eu já queria fazer esse vídeo há muito tempo, porque sempre que eu aponto um furo no roteiro do Dragon Ball, algum fã vira para mim e joga o argumento da área de efeito. Só que a área de efeito jamais sobrevive quando é escrutinada à luz da própria coerência interna da obra. E no próprio vídeo que você fez, você admitiu que não temos um nome ou um conceito trabalhado dentro da obra para esse tipo de incoerência. E para isso vocês dão um nome de área de efeito. Eu acho que isso é um erro muito grave, porque você está passando pano para um furo claro de roteiro. E agora eu gostaria de convidar vocês a uma reflexão. Alguns fãs, de longe o Esfera Lunar nem chegou perto de fazer isso, mas esse é um recado diretamente para outros fãs de Dragon Ball. Eles me acusam de supostamente nerfar os personagens de Dragon Ball usando supostamente física do mundo real na ficção, e para eles isso é um conceito completamente errado. Mas se usar física do mundo real é um erro para analisar uma obra ficcional, então por que será que usar uma lógica ficcional criada por fãs para justificar os furos de roteiro de dentro do Dragon Ball não seria errado também? Porque, na minha opinião, se usar física do mundo real nos animes é errado, usar ficção do mundo real na física dos animes também é errado. E de novo, shonens, isso não é um ataque pessoal, eu tô debatendo os argumentos dele. O Esfera Lunar parece ser um cara extremamente gente boa, o vídeo dele foi muito bem embasado, foi muito educado, e eu tô aqui para responder aos argumentos que ele colocou, e não a pessoa dele. Então é isso, shonens, com os argumentos respondidos, se você ainda não viu o canal do Esfera Lunar, corre lá porque você tá perdendo um canal muito bom. E se você gostou de ver esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se vocês quiserem ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.